Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Deixa eu me apresentar se você não me conhece. Eu sou Eduarda Farage, eu tive a maior nota do Brasil no Enem de 2024 e aqui eu conto um pouquinho da minha história, da minha trajetória, o que você pode fazer nessa reta final, especificamente falando. Vão ser 2 vídeos por semana que eu tô trazendo aqui, sempre trazendo o foco na estratégia, no direcionamento, nas maiores dificuldades dos vestibulandos e o que pode fazer realmente diferença para subir sua nota na reta final. Agora, se você quer um suporte mais de perto, as minhas mentorias estão fechadas, mas o meu método, ele está aberto, focado 100% na reta final, nos pilares inegociáveis que você precisa ter para aumentar os seus acertos. Duda ainda dá tempo? Sem dúvidas. Na reta final foi onde eu mais aumentei os meus acertos, focando realmente no que importa. E já adianto, as técnicas avançadas que eu tô trazendo pra vocês, a gente tem muito mais lá no método. E que é contra o que a maioria faz. E foi justamente isso que me deu um alto desempenho na reta final. E que eu consegui replicar lá no dia da prova. Hoje eu ensino para meus alunos. Então, se você quiser fazer parte do meu time, vou deixar o link aqui embaixo. Mas se você quiser uma revisão estruturada só para pegar e fazer, tem o meu programa de revisão, que é o Reset da reta final. As listas que eu uso para trabalhar a incidência, ou seja, aqueles assuntos que você não pode errar de jeito nenhum por causa da TRI, a questão da correção e o ganho rápido dos acertos. São 3 coisas diferentes, mas que se complementam. Você revisa o que mais cai, corrige do jeito certo e evolui muito mais rápido nos pontos que você precisa melhorar e que mais pesam lá no dia da prova. Então aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo e me conta o que você quer ver aqui nos próximos vídeos, principalmente no que você sente mais dificuldade, que eu posso te ajudar nessa reta final. Hoje o vídeo é muito direto ao ponto e eu vou tocar em dores que quase ninguém fala. A gente vai falar sobre 3 pilares que são cruciais para você romper a barreira dos 70 acertos. Eu sempre falo que todo mundo quer chegar numa quantidade de acertos dessa, mas não quer focar no que é mais importante. E vocês não vão ter mais isso. E não é um jeito genérico, tipo, faça mais questões, faça mais simulados, corrija mais. Não. O que eu vou mostrar aqui é o que realmente faz diferença. E se você prestar bastante atenção e colocar em prática, eu tenho certeza que você vai aumentar os seus acertos. Então, como chegar no nível de fazer mais questões e acertar mais questões? Só que de um jeito que pouquíssima gente fala, ou quase ninguém, mas que muda muito a forma como você estuda no seu dia a dia e agora, principalmente nessa reta final. Bom, agora sim, vamos começar. E antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda o seguinte: a reta final não é sobre fazer mais. Não são mais simulados, 3, 4 simulados, 2 simulados. Não é sobre fazer mais questões, é sobre fazer melhor. Isso é individual, tá? O que separa quem vai romper a barreira dos 170 acertos de quem vai ficar estagnado não é o talento, não é o tempo disponível, não são mais provas no dia que você vai colocar. É clareza de método. E eu sei do que eu tô trazendo aqui pra vocês, porque eu vivi muito isso na pele. A minha preparação teve muitas camadas. E quando eu comecei a entender como o aprendizado funciona, meu Deus, como eu queria ter voltado atrás, como ele acontece, eu parei de estudar por impulso, parei de querer seguir o que a maioria falava, e eu comecei a estudar com propósito, como uma futura aprovada. E foi isso justamente que mudou totalmente a forma que eu encarava meus estudos. Então, se você deseja esse sentimento genuíno de realmente querer ter uma nota alta, você não pode fazer o que todo mundo está fazendo. Você quer passar em medicina, você quer garantir a sua vaga, ou você quer simplesmente dar o seu máximo, ter aquela sensação que você fez o máximo que você podia, você precisa aprender a usar o seu estudo como uma estratégia e não como uma tentativa. Você não pode fazer o que a maioria está fazendo, porque se fosse fácil assim, todo mundo já teria passado. Boa parte dos estudantes estão tentando passar. Eu quero que você estude sabendo o que você está fazendo. Não é com mais teoria, não é com o melhor professor, não é fazendo mais provas, tá? E é por isso que eu vou te mostrar que aqui é diferente. Foi a forma que eu encontrei para justamente ter o meu diferencial. Eu não vou falar aqui para você fazer mais listas e corrigir ou rever mais teoria. Isso aí, como eu já disse, tá todo mundo fazendo. Qual vai ser o seu diferencial? Qual foi o meu diferencial? Então, o que eu vou mostrar aqui são os 3 pilares que constroem um resultado de verdade, um resultado de excelência, de um futuro aprovado ou futura aprovada. Então, as mesmas técnicas que eu usei e que os meus alunos, eu passo para os meus alunos adiante para subir de nível nas últimas semanas antes da prova. E sim, calma, que dá tempo. Então, se você quer subir de nível, se você quer entender por que
Muita gente estuda, isso já aconteceu comigo, e esquece lá no dia da prova, porque trava no simulado, porque não consegue resolver no tempo. E o que realmente te faz evoluir rápido, sem se perder, fica aqui comigo, que agora a gente vai entrar direto no... O pilar número 1 é você não saber o motivo do seu erro nas questões e nas provas. Isso vai ser a base da sua estagnação, a base do seu platô. Existe uma frase, ele não é um escritor, ele é um professor, mas que ele é da área do direito. Se não me engano, ele já foi juiz. Que ele diz, que eu gosto muito, eu adaptei um pouco. Ele diz o seguinte: a resposta que você procura está no livro que você não lê. É isso. E eu adaptei essa frase para algo que, para mim, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês também. Que é a resposta que você procura, ou seja, os acertos que você quer, os acertos que você almeja, está justamente no que você não faz. E por que eu tô falando isso? Porque muita gente, e eu até entendo de uma certa forma, porque eu também já quis isso, a gente quer acertar mais, né? A gente quer evoluir, queremos romper o platô e ficamos perdidos. Mas infelizmente continua fazendo as mesmas coisas de sempre. Então o que realmente vai fazer você subir de nível é você encarar de frente o que você está evitando, é encarar de frente o que está tirando você do jogo, que é entender o motivo dos seus erros, seja nos simulados, seja nas provas antigas. Então, esse é o primeiro passo para você romper a barreira dos 170 acertos, 160 acertos. Não importa, entender o motivo real do seu erro. E aqui tem um ponto que é crucial se atentar, sabe? Mas que pode também, com certeza, mudar tudo. Errar não vai ser o seu problema. E aqui tem um ponto que a maioria foge e que eu vejo que deveria ser o contrário, que muda tudo. Errar não vai ser o problema. Você pode errar, você deve errar. O quanto você errar, quanto mais você errar agora, melhor. O problema é você não saber por que você errou, ou então corrigir de forma superficial. Então tem alunos que corrigem, mas não sabem corrigir detalhadamente. Olham o gabarito, olham a explicação, pensam, ok, entendi, e vai embora. Ou então não entendeu e acaba deixando de lado. E justamente é isso que vai fazer você ficar nesse platô. Você não está identificando a raiz do seu erro. Logo, você não vai evoluir. E sabe o que é mais curioso? Tem gente que erra, né? Sabe o motivo de erro e erra por interpretação. Mas, na verdade, foi uma questão que estava exigindo mais uma lacuna de um conteúdo. Tem gente que acha que foi falta de base, aí reinicia o cronograma. Meu Deus, eu não sei nada desse assunto. Mas, na verdade, foi pura pressa, falta de atenção. Então tem muita gente que erra também agora, pensando no Enem, que a gente sabe que são muitas questões em pouco tempo, e tá errando por falta de tempo. Mas não é tempo de prova, é o tempo de pensar com calma. E essas habilidades vocês precisam treinar. Então, se você não entende o motivo do erro, espero que eu esteja sendo clara e não prolixa, mas você acaba repetindo o mesmo erro, só que você estivesse usando uma roupa diferente. E é por isso que a nota não sobe. Eu vivi isso por muito tempo. Eu errava, corrigia e achava que estava resolvido. Então, eu só comecei a subir mesmo, a sair desse platô, a passar dos 150 acertos de uma forma muito mais rápida quando eu comecei a classificar os meus erros. Quando eu olhava e pensava, tá, eu errei essa questão aqui e foi claramente por falta de atenção. Essa aqui foi por lacuna, essa aqui foi falta de tempo, ou às vezes um pulo do gato, um macete que eu não tive ali para resolver aquela questão de uma forma muito mais ágil. E aí eu comecei a trabalhar em cada tipo de erro, um jeito diferente. Automaticamente as minhas notas começaram a ter mais impactos significativos. Então é isso que eu quero que você faça a partir de hoje. Pega o seu simulado, pegue as suas provas antigas, analise por matéria, por área. O que está acontecendo nessas questões? Qual tem sido o padrão dos seus erros? Está sendo mais por tempo? Está sendo mais por lacuna? Está sendo mais por falta de atenção? Então, o que te atrapalha mais em matemática? É falta de tempo para resolver as questões? O pulo do gato que você não teve ali para resolver mais rápido? Em química, a interpretação? Talvez seja uma parte ali do comando que você tem sempre dificuldade de interpretar o que está sendo pedido? Ou é falta de segurança? Enfim, você precisa ter essa clareza para aí sim você traçar a sua estratégia. A partir desse ponto, você está entendendo o motivo, você vai conseguir agir diretamente no motivo que você não está conseguindo subir suas notas e você vai agir para parar de perder ponto de graça. Porque é assim, quando você soluciona esse erro, os seus resultados começam a aparecer. Então, esse é o primeiro pilar do alto desempenho. Entender o motivo do erro que vai te libertar da repetição. E a partir daí, você vai corrigir, e corrigir deixa de ser castigo. Você vai mudar a sua visão sobre correção de questões.
e vai virar uma ferramenta. Na verdade, você vai querer errar mais para corrigir o melhor que você puder agora, para lá no dia da prova você não errar. Tem alguns tipos de erros para classificações das questões nos simulados, mas eu vou trazer 2 que são clássicos, que eu acredito que vai abraçar mais, vai fazer mais sentido para a maioria dos alunos aqui, tá bom? Que é o erro por falta de tempo, o erro de interpretação nas questões. Então, o que são esses tipos de erros e o que acontece em cada um. E, claro, o que você vai poder fazer a partir de agora com base nesse tipo de erros. Então, vamos começar pelo erro por tempo, falta de tempo. Então, se você não consegue terminar a prova no tempo certo, ou você está travando em algumas questões, você sabe que poderia ser um pouco mais rápido. Então, existem 2 tipos de erros possíveis para esse tipo de problemática. E eu quero que você veja qual deles você se encaixa. O número 1, pela falta de tempo, é você não dominar o conteúdo. E aí, não tem milagre, gente. Não adianta você ter a melhor estratégia de prova, o cronômetro, cronometrando ali, treinar tempo, se você nunca viu aquele assunto, ou se aquele assunto ainda para você é um enigma, se você viu pouco, se você não tem realmente um repertório para aquela questão, para aquele assunto. Então, se cai uma questão ali, sei lá, de funções compostas, e você nunca estudou aquele conceito base, você entende que é óbvio que você vai gastar mais tempo tentando entender o que está acontecendo ali, tentando ir mais rápido na questão, sendo que o seu problema não está sendo tempo. Seu cérebro não está reconhecendo o padrão, principalmente para o Enem. Então, o seu treino de tempo aqui, na verdade, é outra coisa, é o erro de base. E aí não tem estratégia nem milagre, tá? Então a solução é você voltar no assunto de forma objetiva, refazer as questões mais diretas, olhar a linha de raciocínio do professor e só depois você pensar em treinar sobre tempo. O erro número 2 é você saber o conteúdo, mas você não tem repertório de questões. O que isso significa? Esse é muito comum, principalmente em alunos que já estudaram os assuntos básicos ali do Enem. Então você acerta nas listas, mas chega lá na hora da prova, você demora demais para decidir, você não consegue resolver no tempo suficiente. Por quê? Porque o seu cérebro ele ainda não viu variações suficientes daquele tipo de questão. Você pode até reconhecer o tema, mas o seu raciocínio não está no automático. Nisso tem um motivo clássico, que é falta de exposição a esse tipo de questão, para você conseguir resolver no tempo necessário. Então aqui vai uma realidade também, tá? Muito comum, mas não é normal. Um aluno ali acerta 35, 36, 40, até que 40 questões numa lista e errar metade ali na prova. Então o que muda não é o conteúdo, é a pressão, é o tempo. Então por isso, na reta final, você precisa treinar sob pressão controlada, que é exatamente o que a gente vive lá na hora da prova, para não virar algo novo. Para isso, eu gosto muito de usar um formato de treino que eu chamo de 10 para 30. Então, são 10 questões, pelo menos 10 questões, pensando no segundo dia de prova, tá? Em 30 minutos. Não é sobre gabaritar, é sobre você ganhar agilidade de leitura, priorizar o que você vai fazer primeiro e depois você tomar a decisão, aquela decisão rápida. Pode fazer com provas antigas de simulados de cursinho do Enem, outras bancas, Unesp, Fuvest, UERJ, questões mais fáceis. O importante é você variar esse tipo de questões e treinar ritmo de prova. Eu gosto muito de um formato de treino, se você quer treinar tempo, que eu chamo de 10 para 30, para o segundo dia, tá? Então são 10 questões para 30 minutos. Pelo menos 10 questões, você pode fazer mais. E aí não é sobre gabaritar, é sobre você ganhar agilidade de leitura, priorizar o que você vai fazer primeiro, vai começar por biologia, por matemática, enfim, é tomar decisão rápida, igual lá no dia da prova. E aí você pode fazer com provas antigas, você pode fazer do Enem, você pode fazer de cursinho, você pode misturar os assuntos, usar Fuvest, Unicamp, Unesp, não importa. O importante mesmo é você ter essa variação, tomada de decisão e ritmo. E se você quiser intensificar mais, você pode fazer um treino, por exemplo, 1 hora, colocar no cronômetro ali 60 minutinhos para você fazer o máximo de questões que conseguir naquele tempo. Misturando os assuntos, nada daquela uma lista só de um assunto só. Você pode botar as matérias do segundo dia ali para você ganhar velocidade e sem perder a qualidade de tomada de decisão. Você vai perceber que o seu cérebro ele começa a reagir de uma forma diferente. Ele aprende a decidir sobre tempo real, é exatamente o que a gente precisa lá no dia da prova. E você vai perceber também que se você começar a botar isso na sua rotina, 1 horinha, o máximo que você puder de questões, você vai começar de um jeito, mas daqui a pouco
tanto tempo que você vai fazendo, de pouquinho em pouquinho, se expondo às questões de diferentes tipos todo dia, você vai começar de um jeito e você termina, por exemplo, no fim da semana, completamente diferente. O segundo erro é o erro de interpretação. E esse erro, eu vejo que trava demais os alunos, me atrapalhava demais. E independente do tipo de quantidade de acertos que você está tendo, tá? Erro de interpretação sempre vai existir nesse mundo dos erros, das questões. E eu vejo que é muito traiçoeiro, porque às vezes o aluno sabe o conteúdo, tem tempo, estudou, enfim, sabe realmente o que está sendo pedido ali, mas na hora da prova ou na hora das questões não consegue entender o que o comando estava dizendo ou não soube realmente interpretar o que o comando estava dizendo. E aí, acabou, porque o comando, sem dúvidas nenhuma, manda muitas das vezes nas questões, tá bom? Então, por exemplo, ali em linguagens, o comando, sei lá, dizia assim, de acordo com o texto, ou a charge critica, e a pessoa responde com base, sei lá, de fontes da cabeça, dá uma inferência ali pessoal, dá uma opinião, né? A resposta tem mais a ver com a sua opinião, enfim. O comando pede para infantil. Então, em linguagens, dando o exemplo, o comando diz de acordo com o texto, ou a charge critica, e a pessoa responde a uma alternativa que está mais falando o que ele está pensando em si, não é nem o que está respondendo, não tem nem o que está sendo pedido no comando. Ou então o comando está pedindo para inferir o sentido implícito. O aluno vai lá e copia do texto alguma coisa que está falando de uma forma mais explícita. Não é porque não sabe, enfim, não soube interpretar da forma que deveria. Porque não leu o comando com uma atenção mais direcionada para o que está sendo pedido de fato, tá? Isso acontece, gente, para todas as áreas. Para matemática, pode acontecer para biologia, para química, matemática. Tô falando o menor valor possível. Isso já aconteceu muito comigo e acaba calculando, esquecer de se atentar a esse detalhe, tá? Então, é muito associado também à distração. Então, o cérebro, ele vai no piloto automático. Tem um erro muito comum também, que é você ficar preso na teoria e esquecer de interpretar. Então, isso acaba confundindo demais. Até que pessoas que pegam muito flashcard têm que ter cuidado. Então, você sabe o conteúdo, mas não é só sobre saber o conteúdo. Às vezes você decora, enfim, e não sabe aplicar o raciocínio no contexto da questão. Especificamente do Enem, né, que adora trazer essa interpretação. Então, o Enem nunca vai perguntar a teoria pura. Ele vai perguntar a teoria, mas vai disfarçar o conteúdo dentro de um texto, dentro de um gráfico, dentro de uma tabela, dentro de uma tirinha. Se você não lê exatamente com o olhar do elaborador, você vai cair na questão, você vai errar a questão. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Leia o comando antes de ler o texto. Parece óbvio, mas ajuda demais. Assim, quando você já for ler o texto, você já sabe o que você precisa procurar. Então, você não se perde no meio de muitas informações, principalmente naqueles textões, né? E uma dica, outra dica muito poderosa, principalmente para linguagens, para o primeiro dia. Presta atenção nos verbos que estão ali no comando. Vai ser a primeira coisa que você vai ler. Então, identificar, inferir, justificar, comparar, enfim. Cada verbo que está lá muda completamente o tipo de raciocínio que a banca está querendo de você, que a questão está querendo de você. Então, começa a fazer esse mapeamento desses verbos. Você para de responder de forma automática, tentando entender o que está sendo, todo o contexto ali do comando. Você começa a pensar como elaborador, só pensando ali no verbo. Um pedacinho da questão vai te direcionar muito mais para o acerto. Então, para fechar, existem vários tipos de erros. De tempo, de atenção, de lacuna, falta de base teórica, foi a questão emocional, falta de atenção, a sacada que você não teve, pulo do gato. Mas o que eu tô trazendo para vocês são dois formatos assim que pode ajudar muito, porque todo mundo erra por interpretação e falta de tempo, tá? Mas eu trouxe esses dois justamente para isso. São o que podem ajudar muito, principalmente nessa reta final. E é bem fácil de você conseguir solucionar. Então, entender isso vai te ajudar a clarear de verdade, vai te ajudar demais no que está impedindo de subir sua nota. Então, você vai parar de errar agora por falta de tempo e por falta de interpretação. Agora vamos falar de uma das coisas que mais destrói a confiança de quem vai fazer uma prova, pensando no Enem, que é a síndrome do estudo e esqueço. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Sabe quando você tá estudando, você entende, você acerta, né? Fica todo feliz que você acerta na lista. Mas chega na hora do simulado, chega na hora da prova, ou até no Enem, parece que a mente apaga. Você olha para a questão, isso é uma loucura. E pensa, eu sei, eu já vi isso, eu já fiz questões parecidas, mas eu não consigo lembrar agora, não consigo aplicar.
E isso não tem nada a ver com falta de competência, não é falta de esforço, não é burrice. Isso é o seu processo de memória que está mal feito. Então eu vou te mostrar isso exatamente, o porquê que isso acontece e o que acontece, como você vai conseguir melhorar isso agora. Quando você estuda e esquece rápido, geralmente tem duas razões principais para isso acontecer. A primeira possível é que você não consolidou aquele conteúdo. E a segunda é que você não treinou a recuperação, puxar da memória, que é o que acontece lá no dia da prova. Então vamos entender aqui o que é isso de forma prática. A primeira forma é que você não consolidou. Ou seja, você até entendeu o conteúdo, entendeu a explicação, mas você não revisou. Você não revisou na forma que o cérebro precisa para você fixar. E aqui é onde a maioria erra, porque acha que revisar é ver aula, é ver aquele aulão, é voltar no conteúdo. E não. Revisar é você reconhecer padrões e reforçar aquilo que você errou, aquilo que você já estudou. Então o seu cérebro, ele não guarda a informação só porque você assistiu a aula. Não, ele guarda quando você reacessa, entende? Por isso, quando você estuda tudo de uma vez, termina aquela lista, sem voltar depois, você cria uma sensação de domínio. Mas ela é falsa. É o que a neurociência chama de ilusão de fluência ou ilusão de competência. Você sente que sabe, você sente que aprendeu, mas na verdade você não sabe de verdade. Tanto é que chega lá no dia da prova ou dias depois você não consegue aplicar. E aí, chega no simulado, o conteúdo vem, você fica com aquela sensação, meu Deus, mas eu estudei isso. Mas você, na verdade, não consolidou. E por isso você não conseguiu fazer de uma forma mais rápida, não conseguiu interpretar. A forma é que você não treinou a recuperação, aquela forma de puxar ele da memória para você conseguir aplicar nas questões. Então você sempre estudou talvez com um apoio, aquele caderno, aquele post-it com a fórmula para sempre você lembrar, o resumo, a aula, tudo ali na sua mão de fácil acesso. E no Enem, você sabe que você não vai ter esse apoio. Na prova, vai ser você e a sua memória. E aí é que você precisa do seu cérebro e ele trava. Então, para você parar de esquecer o que você estuda, você precisa treinar o ato de lembrar sem muleta. E só para você replicar no dia. É isso que a gente chama de recuperação ativa. E, pensando aqui, eu pensei que talvez você, sei lá, esteja pensando assim, Duda, como que eu vou aplicar isso na reta final? É tanta coisa, enfim. Gente, é muito simples. Você vai começar a estudar de um jeito que vai respeitar essas 3 fases, essas 3 etapas da memória, que é para todo mundo, não é só para mim não, é para todo mundo, que é a codificação, a consolidação e a recuperação. A consolidação nada mais é que quando você entende o raciocínio da questão, você entende o professor explicando, você entende o porquê e o como foi feito. Não é anotar tudo, é entender a lógica daquela questão. Então, por exemplo, em um assunto ali de química, dando o exemplo de uma questão, por que o reagente limitante muda o cálculo? Pegando uma questão de biologia, por que a célula responde de tal forma? Entenda os porquês e os passos que estão sendo dados. Se você entende isso, essa primeira parte você está codificando. Depois tem a consolidação, que é quando você revisa com eficiência. Então nada de maratonar 50 questões do mesmo assunto, nada de fazer, nada disso. Faça 5 questões por tema, misturadas com outras matérias. Essa mistura obriga o cérebro a distinguir o raciocínio, igual é lá no dia da prova. E é assim que você vai fixar. Então, o que eu recomendo? Que você faça isso agora na reta final. Um formato muito interessante é você pegar 5 para 5. Então, pegar talvez ali 4 assuntos, na verdade, vamos fazer para 4. 4 assuntos que sempre caem. Razão, proporção, ecologia, óptica, estequiometria. E você faz 4 questões de cada assunto. E aí você vai misture esses assuntos super incidentes com 4 questões desses assuntos de diversas bancas. Depois, no final da semana, você só vai refazer as questões que você errou. Então você espaça um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e um pouquinho no fim da semana. No final da semana, você repete, volta nas questões que você travou e isso vai te fazer consolidar e espaçar esse conteúdo. E por fim, a terceira etapa é a recuperação, que é o treino, lá no dia da prova. É o momento de puxar da cabeça, só que você vai fazer isso no simulado, nas provas, tá? Então, por isso que eu sempre falo, se explique em voz alta, refaça a questão sem olhar, faça mini simulados só dos seus erros nas questões, 10 questões ali com os assuntos só que você errou, e depois você corrige. Porque cada vez que você busca a resposta da cabeça, você fortalece essa trilha de memória.
automaticamente você começa a lembrar muito mais rápido do assunto. E entra aqui um ponto super chave. O medo de você esquecer sempre vem do desconhecido. Se você nunca treinou lembrar sem apoio, o cérebro ele vai entrar em pânico, que é isso que acontece no dia da prova. Mas quando você treina a recuperação de verdade, treina resgatar da memória aquilo que você já estudou, espaçar e intercalar os assuntos, o seu medo some ou ele diminui, porque a confiança vai deixar de ser fé, gente. Ela vai virar uma evidência. Você treinou isso ao longo da sua preparação e você vai treinar isso agora. Eu lembro que quando eu comecei a estudar dessa forma, principalmente para exatas, espaçando, intercalando, fazendo o efeito teste de recuperação, parecia que eu estava travada, que eu estava errando mais ainda, mas pelo contrário, eu acertava pouco, era pequeno aos meus olhos, mas na verdade é onde eu estava vendo que eu precisava dar atenção para aprender de verdade. Então, depois de 2 semanas aplicando esse mesmo formato que eu estou passando, eu comecei a perceber que as questões que antes me deixavam insegura, que antes parecia impossível, agora vinham muito mais automáticas a linha de raciocínio. Eu conseguia resolver com muito mais facilidade, porque eu estava me expondo cada vez mais a ela. Então, eu já tinha passado por elas antes. Então, o raciocínio, ele estava ali. Então, o meu cérebro ele começou a reconhecer os padrões e as formas mais rápidas para eu conseguir resolver aquelas questões. Então, o que você precisa fazer agora é simples, mas estratégico. Para de estudar como se o cérebro fosse um pendrive, tá? Começa a respeitar esse processo de memorização. Isso se você quiser realmente aprender algo para lembrar lá no dia da prova. Lembrando que você não precisa fazer isso para isso tudo. Mas entenda, fixe, puxe da cabeça o que você precisa daquele conteúdo, daquela questão. Quando você começar a aplicar isso toda semana, temos semanas ainda pro Enem, 2 semanas você já vai começar a ver resultado. Você percebe que o conteúdo, ele para de sumir, né? E a sua confiança, ela cresce. Não porque você está acreditando que vai ser possível, não é isso. Mas porque você começa a provar para você mesmo todos os dias que você sabe. Só que você precisa respeitar essas três etapas da memorização. Então, é um pouquinho cada dia. Duda, eu vou fazer isso para todas as matérias? Não, você vai fazer para as matérias mais importantes. Lembra do que eu falei? Sobre priorizar e pensar no tempo que você tem. Então, pensa no tempo, prioriza as matérias que você está mais precisando de atenção. Então, pega 3, 4, 5 matérias por área, se for necessário, e tenta fazer esse processo, esse passo a passo, nessas questões semanalmente, de pouquinho em pouquinho, sem parar o que você está fazendo, tá? Você não precisa parar tudo, você não precisa parar de fazer simulado, você não precisa parar de corrigir, nada nesse sentido. Só focando um pouquinho, 1 horinha por dia, durante 2 semanas, tenho certeza que você vai evoluir. O último pilar, e de verdade é o mais legal, porque eu gostaria de ter visto isso aí lá no início dos meus estudos, principalmente na reta final, porque a gente quer tudo, né? Quem não quer acertar mais questões? Então, sem dúvidas, tem uma coisa que me fez evoluir em pouco tempo, e mais, um pouco tempo, sem me sobrecarregar, sem entrar no burnout, sem entrar em comparação. Eu vou trazer essa técnica pra você. Só que é uma das, tá? Mas essa é muito legal, que é baseada 100% em neurociência. Não é só o que aconteceu comigo, não é em achismo, tá? Funciona porque segue o mesmo processo que o cérebro usa para você aprender, para você entender, para você fixar e recuperar. Perfeito. Então, você quer aprender mais rápido e aumentar os seus acertos, principalmente agora no segundo dia? Presta atenção, porque é muito simples. A técnica que eu trago agora, dentre as que eu mais gosto, eu gosto de muitas que tem muitas evidências científicas, mas essa é sobre aprender com questões resolvidas. Então a gente sabe que não é só resolver, mas você precisa entender o raciocínio da questão e a forma como ela foi construída, a forma que ela vai ser resolvida. Então você vai estudar a partir do passo a passo da resolução. Você tem diversas formas de pesquisar isso, vendo o porquê de cada escolha, o que é essencial para você acelerar o seu aprendizado, como que você pode ver uma linha de raciocínio mais rápida, talvez pelo professor. Então, veja numa resolução comentada, mas se não for suficiente, veja uma resolução em vídeo, acelera um pouquinho, entenda, olhe bem como o professor está resolvendo aquela questão. E por que essa técnica funciona? Porque o cérebro, ele aprende por modelagem. É quando você observa o processo de alguém resolvendo, por exemplo, vendo o que ele pensou primeiro, qual foi a sacada que ele teve mais rápido, qual a forma mais rápida que ele teve para resolver, onde ele olhou primeiro, como ele descartou, sei lá, as alternativas. Então isso vai ativar as chamadas rede-espelho no nosso cérebro. Então essas redes é como se elas simulassem ali mentalmente o ato de resolver. E é isso que vai fazer, você vai transformar a observação
em aprendizado. É o mesmo princípio usado em estudos de performance de atletas, de músicos, de médico. Esse estudo especificamente que eu trago para vocês mostrou que 60% dos alunos aprenderam mais rápido fazendo dessa forma as questões. Então, quem assiste resolvendo, vendo alguém resolver, depois replica, aprende muito mais rápido. E é tudo que a gente quer. Então, isso é muito diferente de só ver uma aula ou só fazer questão ou só corrigir. Porque você está, de fato, entendendo o padrão de raciocínio. E quando você vê um novo enunciado na prova, o cérebro ele faz esse reconhecimento. Peraí, eu já fiz esse tipo de questão ontem, então eu preciso fazer isso. Tá, eu entendi como que eu posso aplicar isso na minha rotina. Então, passo número 1, eu te aconselho. Escolha 2 assuntos por área. Pensa no que mais cai e no que mais está te travando. Então, por exemplo, a gente tem uma questão ali de uns assuntos de estatística e razão e proporção. Em química, você pode pegar soluções e pegar a estequiometria. Em física, óptica e eletricidade. Alguma coisa em biologia, ecologia e fisiologia humana. Enfim, gente, estou dando exemplos aqui para vocês entenderem a base, qual é o conceito principal, tá? Depois, você vai ver 1 ou 2 questões resolvidas por assunto. Não é para decorar a resolução. É para você entender o raciocínio do professor. Analisa o que o professor fez primeiro, qual foi o passo que ele deu, qual foi a chave da questão, onde ele descartou, o que ele priorizou, sabe? Esse é o momento da famosa codificação que eu expliquei para vocês, de entender o processo, entender os porquês. O passo número 3 é, depois de assistir, de você entender, você pode fazer uma questão sozinho, parecida com a do Enem. Tá? Pode ser da mesma banca, tenta com uma da mesma banca, tenta com a do Enem, do Enseja, e depois de outras bancas, tá? Uma para uma. O importante aqui é você aplicar logo em seguida o raciocínio que você acabou de ver. Essa é a parte que você vai consolidar. Número 4 é você refazer esse ciclo 2 vezes por semana. Então você pode, por exemplo, deixar uma terça e uma quinta para fazer isso, fazer esse tipo de treino, aprender com questões resolvidas das matérias que você está mais precisando, olhando pelo grau, né, de necessidade e aplicar logo depois. Então você não precisa mexer na sua rotina inteira, parar de fazer prova, parar de fazer simulado. Você não vai parar com nada. Na verdade, você só vai incluir esse plano, esse treino estratégico 2 vezes por semana, 1 horinha por dia pode ser o suficiente, tá? E aí, na sexta-feira, pode ser interessante você fechar com um mini simulado da lista desses assuntos que você estudou. Então, uma lista de 10 questões misturadas é o momento de você olhar e ver se você consolidou esses assuntos mesmo. Após isso, analise. Veja quantas questões você acertou, seja na sexta-feira que você fez. Se você acertou ali 7 de 10, ótimo. O padrão, ele tá vindo. Tá? Se você, as 3 que você errou, você tem que olhar o motivo. Lembra? Foi falta de atenção? Foi uma lacuna de conteúdo? Foi um macete que você não teve, pulo do gato? Esses erros vão te guiar para o seu próximo treino da próxima semana. E aí você pode espaçar. Então, na semana seguinte, você refaz os mesmos assuntos que ainda não se consolidaram. Por exemplo, esses 3 erros que você teve. Os que você já dominou, você tira da lista. Então, assim, você vai treinar de uma forma muito mais inteligente, personalizada e otimizada. Lembrando que, se você está fazendo provas antigas, simulados, ou fazendo só as provas direto, não precisa simular sempre, você já está revisando. Essas questões vão voltar para você. Se você acertou elas ali, não fica com medo de esquecer. E qual é o resultado esperado? Com 2 semanas aplicando isso, você começa a perceber que as questões que antes você demorava 5, 10 minutos, você resolve em 3, em 2 minutos talvez. O seu cérebro ele vai reconhecendo o caminho dessas questões, principalmente para o Enem, que repete muitos padrões. A sensação de segurança muda completamente. Você vê que o impossível agora começa a se tornar possível. Então, anota. Não é sobre fazer mais questões, é sobre você fazer melhor essas questões. Aprender o passo a passo, sem decorar a resolução, com quem já sabe resolver, entende o raciocínio e você vai aplicar, você vai revisar e você vai repetir de pouquinho em pouquinho. Faz isso durante 2 semanas, sem bagunçar sua rotina e você vai ver, eu tenho certeza, que vai ser impossível não subir os seus acertos. Por fim, eu poderia ficar falando até amanhã de várias técnicas que eu gosto muito para aumentar acerto, mas eu acredito que essas 3 que eu trouxe aqui, pensando no tempo e na reta final, que é entender o motivo do erro, respeitar as etapas da memorização, isso você não precisa de muito tempo, e aprender com questões resolvidas, isso todo mundo tem ali, gabarito das questões, consegue pesquisar muito facilmente a resolução, mudou completamente o meu jogo, tá? E o ponto é, gente, ainda dá tempo, só que você precisa acreditar, principalmente, que isso vai ser possível.
E se você não tiver organização, você não vai conseguir sair do lugar. Eu poderia ficar aqui falando várias técnicas para subir acertos, mas eu acredito muito que essas 3 que eu mostrei aqui, entender o motivo do erro, respeitar as etapas da memorização e aprender com questões resolvidas, são coisas que vocês conseguem aplicar agora, mesmo com pouco tempo, e subir a quantidade de acertos e melhorar a confiança. Isso mudou completamente o meu jogo no Enem. E o grande ponto aqui é que dá tempo, gente. Só que você precisa acreditar que é possível, porque sem isso você não vai conseguir sair do lugar, e ter organização. Não dá para dar importância para todas as matérias da mesma forma. Então analisa o que está precisando mais de atenção naquele momento. Não adianta querer revisar tudo, fazer para todas as matérias. Não é assim que você vai conseguir evoluir. Você precisa de clareza, você precisa de direcionamento e analisar o tempo que você tem e o que é mais importante agora, o que está te travando agora, para você conseguir, de fato, evoluir com consistência. O que vai fazer diferença agora para você ter essa clareza é saber o que você precisa fazer, organizar o seu tempo sempre um dia antes, na semana anterior, e parar de se comparar, parar de ficar se preocupando com o que não está no seu controle, estudando qualquer tipo de coisa também. O que vai mandar no seu resultado não é você fazer mais, é você fazer certo, na ordem certa, com organização e com consistência. E também com muita calma. Se você tiver isso em mente, você vai ter muito mais clareza e você vai conseguir resolver de uma forma muito mais prática, tá? E comemore as suas pequenas vitórias, porque nada nasce grande, gente, de um dia para o outro. Você não vai acertar 20 questões a mais de um dia para o outro. Tudo começa com um detalhe, com um acerto a mais, com uma ficha. Nossa, começou a entender. O momento que você percebe que entendeu a linha de raciocínio, aquela questão que você nunca entendia, agora você começa a entender e a acertar. Então, são esses pequenos progressos que vão te levar para o grande resultado. Foi assim comigo, é assim com todo mundo que realmente tem paciência, tem consistência e que acaba colhendo o resultado depois. Então, se tem uma frase para você guardar desse vídeo, é essa: coisas grandes, gente, nascem de pequenos esforços. Eu tenho certeza que vocês já escutaram isso. Mas esses esforços precisam ser repetidos com direção, sem desespero. Faça o simples, mas faça bem feito, organizado, aplicando o que está funcionando, o que não está, o que você precisa fazer para melhorar. E aí você vai ver o quanto dá para você evoluir até o dia da prova. Quando você tem muita coisa para fazer, você não faz o que é mais importante. Você está querendo dar atenção a tudo ao mesmo tempo. E você vai ficar perdido. Isso é para qualquer pessoa. Agora, quando você direciona a sua energia para o que mais vai te dar retorno, para o que de fato você precisa, mesmo que seja pouco, até o dia da prova, precisa ser algo factível. Senão você vai se embolar e você não vai conseguir, na verdade, dar conta de nada. Então, clareza, direção e paciência. Tenho certeza que de pouquinho em pouquinho você vai comemorar essa sua evolução. Até o próximo vídeo. Então, se tem uma frase para você guardar desse vídeo, é essa: coisas grandes, gente, nascem de pequenos esforços. Eu tenho certeza que vocês já escutaram isso. Mas esses esforços precisam ser repetidos com direção, sem desespero. Faça o simples, mas faça bem feito, organizado, aplicando o que está funcionando, o que não está, o que você precisa fazer para melhorar. E aí você vai ver o quanto dá para você evoluir até o dia da prova. Quando você tem muita coisa para fazer, você não faz o que é mais importante. Você está querendo dar atenção a tudo ao mesmo tempo. E você vai ficar perdido. Isso é para qualquer pessoa. Agora, quando você direciona a sua energia para o que mais vai te dar retorno, para o que de fato você precisa, mesmo que seja pouco, até o dia da prova, precisa ser algo factível. Senão você vai se embolar e você não vai conseguir, na verdade, dar conta de nada. Então, clareza, direção e paciência. Tenho certeza que de pouquinho em pouquinho você vai comemorar essa sua evolução. Até o próximo.